Vamos para a nossa próxima conversa, a gente vai falar agora sobre cinema brasileiro. Pois é, deixa eu dar um recado antes para vocês. Quem está acompanhando pela web, pelo YouTube principalmente, vai ver que aqui do ladinho da nossa tela, e desse lado, se eu não me engano, aqui em cima, tem o número do nosso... Número não, tem o simbolinho do nosso Pix, para você que quer fazer uma doação aqui para a TVT, para a Rádio Brasil Atual. Daí tem um QR Code, que você pode colocar o celular lá e vai te dar os caminhos direto, ou tem o nosso e-mail, que é pix@tvt.org.br. Então, se você quiser fazer qualquer tipo de doação para a TVT, o nosso Pix está aí, fique à vontade para contribuir. Eu sempre digo que é para a TVT, para a Rádio Brasil Atual e para esse projeto de democratização da comunicação. Então, tá aí todos os dados do nosso Pix, fica aparecendo aqui na tela, tá bom? Vou repetir o e-mail, pix@tvt.org.br. A gente, é claro, sempre super agradece qualquer tipo de contribuição. Agora sim, vamos falar sobre cinema, e hoje a gente vai falar sobre cinema brasileiro, tem um monte de dicas separadas pelo Luiz Zanin, que é jornalista cultural, crítico de cinema, participa todas as sextas aqui com a gente e já está conectado. Oi, Zanin, como você tá? Tudo bem? Tudo bom, Thalita? E você, tudo bem? Tudo bem. Estou feliz hoje, que a gente vai ter muito cinema brasileiro, que bacana, né? E a gente começa, inclusive, com duas estreias no cinema, ótimas estreias no cinema. O primeiro, Doutor Gama, do Jefferson Day, e tem Piedade, de Cláudio Assis. Qual que a gente começa? Vamos começar com Piedade, né, que está aqui para mim na sequência. Piedade, super bacana, com Fernanda Montenegro, inclusive, que bacana. É um elenco ótimo, né? Eu acho que o que chama atenção, assim, num primeiro momento, é o grande elenco desse filme. Fala pra gente sobre Piedade. Então, o Piedade é um filme de um diretor pernambucano chamado Cláudio Assis. Ele é um diretor que começa de uma forma muito alternativa, ele tem um cinema muito contundente, mesmo quase que marginal, vamos dizer assim, no bom sentido do termo, de ele não se acomodar às coisas estabelecidas e tudo mais, né? E ele foi sempre um cineasta que teve muito sucesso. Ele começa com um filme chamado Amarelo Manga, longa-metragem. Ele tinha curtas-metragens anteriores, mas ele começa no longa-metragem com um filme chamado Amarelo Manga, e a partir daí ele é um grande sucesso de festival. Ele ganhou o Festival de Brasília 3 vezes, assim, um grande ganhador de prêmios. E é um cineasta muito respeitado. E nesse filme, que é o quinto longa-metragem dele, ele consegue realmente reunir um elenco formidável, né? Além da grande dama do cinema brasileiro, do teatro, da cultura brasileira, que é a Fernanda Montenegro, ele tem atores como o Irandir Santos, que é um grande ator, e o Matheus Nastergalli, que é outro que também todo mundo conhece da televisão, de outros filmes. Ele interpretou o João Grilo no Alto da Compadecida, que foi um grande sucesso da televisão e depois do cinema também. E esse elenco interage maravilhosamente bem numa história que é uma história de dois núcleos. Você tem duas histórias paralelas. Numa, você tem um bar que é comandado por essa senhora, né, que é a Dona Carminha, que é interpretada pela Fernanda Montenegro, e pelo filho dela, que é interpretado pelo Irandir Santos, e eles vivem numa praia que está poluída, porque houve a chegada de uma companhia petrolífera que, ironicamente, é chamada de Petrogreen, né, verde. Tudo que não tem é verde, as águas estão poluídas, o desequilíbrio ecológico faz com que as águas sejam infestadas de tubarões, né? Então realmente assim um paraíso que foi destruído pela predação capitalista, né? E essa empresa quer comprar aquelas terras lá onde está o bar e onde tem um vilarejo, um pessoal que mora lá e tal, quer comprar para expandir os seus negócios naquela área. E existe a resistência de alguns moradores, né? Esse é um dos núcleos. O outro núcleo está na cidade, interpretado um personagem chamado Sandro, que é interpretado pelo Cauã Raymond, que é outro ator muito famoso também, né? Ele gerencia uma casa de prazeres, vamos dizer assim, que é um complexo formado por um cinema pornô e um bordel. A história vai acabar atando esses dois pontos de uma maneira totalmente surpreendente, que evidentemente eu não vou dizer
quais são esses pontos de contato. Mas são duas histórias paralelas que correm afastadas durante algum tempo até acabarem se confluindo pelos personagens. E existe um subtexto político muito evidente, né? Que essa crítica à depredação ambiental, né? Essa crítica à politicagem e ao poder do capital que, como Caetano dizia, que ergue e destrói coisas belas e acaba mais destruindo que erguendo, para falar a verdade. É um filme também, Thalita, eu gostaria de destacar esse ponto, né? Que ele é cinematograficamente muito impressionante, porque essa turma do Recife, essa escola de cinema pernambucano, que inclui o Lírio Ferreira, o Paulo Caldas, agora mais recentemente o Kleber Mendonça Filho, eles têm uma maneira de filmar, cada um tem seu estilo, mas a maneira deles filmar é uma maneira muito gostosa, muito fluida. É de gente que curte muito cinema e conhece muito bem a linguagem cinematográfica. O cinema é uma linguagem. Como a linguagem verbal. Tem gente que escreve muito bem, escreve de uma maneira fluida, que dá muito prazer de você ler. Com o cinema é a mesma coisa. A gente fala na gíria da crítica, na gíria dos cineastas, tem gente que tem mão dura. O filme parece meio duro, parece que você está andando com um carro assim, numa estrada cheia de buracos. E tem gente que sabe filmar, que parece que está caminhando assim, está deslizando sobre gelo, assim, e a coisa passa assim de uma maneira maravilhosa. E o Cláudio Assis é um desses caras, é um bicho de cinema quando a gente fala. Então os filmes dele são filmes de temáticas fortes, mas você vê com muito prazer. E são filmes assim que te dão a impressão, parece que você está sentindo o cheiro das coisas, você sente o calor das coisas, né? A imagem audiovisual, ela te passa essa sensação. Então é um filme que é muito bacana também por esse aspecto, além de ter uma mensagem, um subtexto muito interessante e muito atual. Ai, que bacana te ouvir falando sobre, dá mais vontade ainda de ver, uma questão super atual. Que bacana, Zanin. Vamos para o próximo, que também parece ser muito bacana, que é justamente o Muito Doutor legal. Gama, do Jefferson D. E, pô, é tão bacana porque traz essa história de quem foi, né? Luiz Gama, advogado Isso. negro, preto. E é tão bom para que mais pessoas possam conhecer essa história, né? Importantíssimo nesse momento que a gente vive no Brasil, inclusive. É fundamental. Eu acho que esse filme ele vem assim numa onda comum de resgate da obra e da trajetória do Luiz Gama. Nesse momento mesmo de afirmação, de luta antirracista, esse filme é absolutamente fundamental. Eu me lembro, Thalita, quando eu era criança, a primeira vez que eu ouvi falar de Luiz Gama, a gente tinha aquelas enciclopédias infanto-juvenis em casa, acho que chamava Tesouro da Juventude. Eu ia lendo aquilo e aparecia a historinha do Luiz Gama e aparecia assim, foi um menino que foi vendido pelo próprio pai. Eu te juro que eu li isso aí, eu não conseguia dormir à noite, tão chocante que era essa história, né? Mas durante muito tempo, a história do Luiz Gama ficou restrita a esse escândalo da escravidão, assim. E se esquecia um pouco da história dele, que é uma história de superação no bom sentido, né? Porque ele, de fato, ele nasceu liberto, né? Ele foi vendido pelo próprio pai para pagar uma dívida de jogo. Depois ele conseguiu provar que ele havia nascido liberto, então ele conseguiu a alforria e conseguiu estudar por conta própria. Ele foi impedido, ele queria ser advogado, fazer a faculdade de Direito, mas por racismo ele não pôde fazer. Então ele se torna um autodidata, ele adquire um grande conhecimento jurídico e passa a defender, naquela época isso era possível, passa a defender as pessoas, mesmo não tendo o diploma de advogado. E hoje essa pessoa, ela é totalmente reabilitada, a gente vê como o Luiz Gama foi importante, ele não foi somente um advogado, ele tem uma obra jornalística muito grande, uma obra poética, uma obra satírica que vai ser toda publicada em 10 volumes.
pela editora Edra, até o ano que vem eles vão publicar, fazer o resgate desse grande intelectual brasileiro. E ele foi um abolicionista importantíssimo. Então o filme também segue essa trajetória toda dele em três momentos fundamentais. Na infância dele, na juventude, quando ele recupera a liberdade, passa a estudar, né, por conta própria, ele só se alfabetiza com 17 anos, né, e na maturidade, que é resumida num caso em que ele vai defender um escravo que é acusado de ter assassinado o próprio patrão. É um caso jurídico, então ele termina como um filme de tribunal, né? Então, ele é um filme muito importante nesse sentido, de resgate dessa figura, né? O filme é muito legal, o filme ele não chega a ser didático no mau sentido, mas ele é muito claro. A gente sente que o Jefferson D., que é o autor desse filme, ele quis fazer um filme para o público mesmo, para o grande público, para que não tivesse nenhuma dificuldade. O filme, o público que não está acostumado, às vezes, às grandes novidades estéticas, filme que começa pelo fim, personagem muda de direção e tal. Não, esse é um filme bastante claro, é um filme, como eu chamei na crítica que eu escrevi, é um filme papo reto, que quer atingir um determinado público e quer mostrar a dignidade desse personagem e que ele sirva como um exemplo nesse momento de luta antirracista e afirmação da comunidade negra. Então é um filme muito legal e muito inspirador. Importantíssimo para um momento como esse, de luta antirracista, como você trouxe realmente. Esses dois filmes, pessoal, estão no cinema, estrearam então essa semana no cinema, para quem quiser acompanhar. Então, os dois, duas produções brasileiras. E agora a gente vai falar sobre um festival que começou agora no dia 6, né? Deixa eu pegar aqui quando começou. No dia 5, começou ontem, segue até dia 18 de agosto, que é um novíssimo cinema da Paraíba. Tá aí, olha. Esse festival, ele é uma mostra, tem 7 longas, 17 curtas-metragens. Ele é para assinantes e não assinantes do Belas Artes à la carte. Então, assim, todo mundo que quiser vai poder acompanhar os filmes ali da Paraíba. E daí acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre esse cinema da Paraíba, né? Porque você começou ali falando sobre o cinema de Recife, né? Sobre como são esses diretores do Recife, assim, características dos filmes. Conta pra gente do cinema da Paraíba. O que é esse cinema? O que ele tem mostrado pra gente? Fala primeiro um pouquinho sobre isso e depois a gente traz algumas dicas de filmes. O cinema paraibano é um caso muito particular no contexto do cinema brasileiro. Eles têm uma importância muito grande, historicamente, inclusive, porque foi na Paraíba que foi rodado um filme chamado Aruanda, pelo Lindo Arte Noronha, em 1960. E esse filme foi um dos inspiradores para o grande movimento brasileiro de cinema, que foi o Cinema Novo. Eles faziam, um filme feito com uma comunidade de quilombolas que vivia relativamente isolada na Serra do Talhado, na Paraíba, né? E esse Lindo Arte, junto com a equipe dele, subiram lá e reconstituíram a chegada desses ex-escravos à Serra do Talhado, fundaram uma comunidade e viviam praticamente num regime quase que de economia fechada, eles fabricando potes de barro, outros utensílios de barro e vendendo alguma coisa na feira da cidade mais próxima, mas praticamente era um regime de economia fechada. E esse filme, ele impressionou muito aos cineastas brasileiros que estavam querendo fazer um tipo de cinema genuinamente nacional, com uma estética nossa própria e voltada para os problemas do nosso país, em especial os problemas das grandes contradições sociais, da desigualdade social brasileira, que talvez seja a maior praga que existe nesse país e que nós não conseguimos resolver a contento, né? Então, esse filme teve uma importância fundamental
fundamental, é um filme que está na história do cinema brasileiro pela sua importância e pela sua influência. E esse filme deu o nome, emprestou o nome, vamos dizer assim, ao Festival de Cinema que acontece na Paraíba todos os anos. Então, chama-se Festival Aruanda, né? Toma o nome do filme. Esse festival, há alguns anos, ele tem uma mostra que é nacional, ou seja, de filmes de todo o país, e eles têm feito uma mostra chamada Sob o Céu Nordestino, que é de produções dos 9 estados que compõem a região Nordeste, né? E houve um ano que eles fizeram a mostra apenas com os filmes da Paraíba. Tamanha era a quantidade de filmes que tinha e a excelência dos filmes apresentados. Então, esses filmes que agora estão nessa mostra aqui, eles foram oriundos daquele festival, né? São a produção mais recente da Paraíba e eles refletem assim um momento muito legal. Eles têm uma lei de incentivo estadual que está dando assim um gás muito legal para o cinema que é produzido no estado. E como tem gente muito talentosa lá, o índice de talentos per capita da Paraíba é uma coisa absolutamente impressionante. Você tem grandes intelectuais, você tem cineastas, você tem professores. É uma delícia de estado a Paraíba, né? E a capital João Pessoa nem se fala, né? Então acabou se criando uma massa crítica de cinema lá, capaz de proporcionar uma amostra dessas que eu convido as pessoas que estão nos ouvindo a conhecerem, para quem não conhece ainda, esse cinema, o novíssimo cinema paraibano. É um tipo de cinema absolutamente surpreendente. É um cinema que tem também, como o cinema do Recife, é um cinema em que cada cineasta tem um estilo próprio. Mas você nota alguns pontos comuns e, sobretudo, essa expressão assim de uma nacionalidade, de um apego à terra, um apego à realidade que o circunda, que é muito interessante. E esteticamente os filmes são muito bons. Eu peguei, Thalita, eu destaquei aqui, nem eu conheço todos esses filmes que estão sendo apresentados, sobretudo os curtas-metragens. São 17 curtas-metragens, eu conheço alguns e não conheço outros. Eu quero ver também, porque eu estou muito curioso. Eu vou começar. Hoje a minha maratona noturna de cinema vai incluir alguns curtas-metragens paraibanos. Mas os longa-metragens. Né? Eu destaquei 4 aqui. Vamos lá. Já estamos mais ou menos em cima, né? Olha, um deles é o documentário Jackson na Batida do Pandeiro, né? Que é um documentário do Marcos Vilar sobre um grande compositor e grande intérprete paraibano, que é o Jackson no Pandeiro, né? Que foi um ritmista espetacular, um homem assim que hoje o Brasil tem memória muito curta, né, para certas coisas, né? Inclusive no âmbito cultural. A gente se esquece de toda a influência que o Jackson no Pandeiro teve sobre a música popular brasileira, e isso é resgatado no filme de uma maneira muito legal. Então é um filme para quem curte cinema e para quem curte música, está aí uma síntese perfeita. Que é uma delícia ouvir o Jackson no Pandeiro e é uma delícia a gente conhecer a vida dele, né? O Rebento, do André Moraes, é um filme que é difícil você falar, quase que eu não posso falar sobre ele para não dar spoiler, mas existe um crime que é totalmente surpreendente, fora de esquadro contado, e uma personagem que é extremamente problemática e complexa. Também, esteticamente, o filme é muito bom, muito bonito e muito surpreendente. O filme, às vezes, é um soco no estômago do espectador. Previnam-se, mas é muito bom. Vale a pena tentar, né? Esse terceiro filme que eu destaquei, o Seu Amor, olha o título só, Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira, do Bertrand Lira, que é cineasta e é também professor universitário, um grande intelectual do cinema,
e das Artes da Paraíba, da aula na universidade. E ele focaliza questões relativas assim a essa relação das pessoas com artifícios religiosos para resolver conflitos ou abandonos amorosos. Né? Então traga o seu amor de volta, mesmo que ele não queira. E é um filme muito legal, porque ele é surpreendente. Ele mistura ficção com documentário. Por exemplo, existe uma atriz muito conhecida lá, que conta uma história que você pensa que ela está interpretando um roteiro inventado. E depois você vai descobrir que ela está sendo absolutamente autobiográfica, ela está contando alguma coisa, uma passagem que é da vida dela mesmo. Né? E, por fim, o ambiente familiar do Torquato Joel, que conta a história de uma família do interior, no agreste paraibano. Né? E esse é o filme, talvez, desses que eu falei, é o filme mais ousado esteticamente. É uma história com repercussões meio metafísicas, filosóficas. É uma história que você tem que prestar muita atenção para ver a relação entre aqueles personagens e como eles se relacionam com o resto do mundo também. E é um filme de uma beleza fotográfica extremada. Enfim, esses filmes aqui dão um painel realmente de grande originalidade em termos de cinema, né? Grande perícia do ponto de vista técnico para realizar filmes muito bons, e são filmes que são completamente pontos fora da curva, eles não se aproximam de nada, eles são muito originais, eles são filmes que têm uma assinatura regional muito forte. Então é um filme que eu recomendo, são filmes que eu recomendo vivamente à nossa audiência. Eu acho que ninguém vai ficar decepcionado de descobrir esse cinema. Ótimo. Fiquei super feliz que a gente conseguiu dar as 4 dicas. Aliás, o Novíssimo Cinema da Paraíba tá aqui, pessoal. O link era muito comprido, mas se vocês jogarem isso tanto no YouTube quanto no Google, vocês vão ser direcionados ali para o site com todas as opções. Vai ter tudo ali explicadinho. O Novíssimo Cinema da Paraíba tá aí. Zanin, agradecidíssima mais uma vez. Diga rapidinho. Só para dizer que já estão todos os filmes disponíveis. Eles não vão entrando aos poucos. Já estão todos os filmes disponíveis lá.